E aí, general, faça um excepcional dia. William Bellini por aqui. E nós vamos agora transbordar sobre a chave 22, Humanologia, dentro do SPR 40 chaves. Logia, toda vez que você lê uma palavra, escutar uma palavra que ao seu final tenha o termo logia, logia vem de estudo. Estudo do humano, estudo de gente, tá ok? Sociologia também tem a ver com estudo das sociedades. E logia no final significa estudo. Então a pegada aqui é, a gente tem que aprender a estudar gente. Mas o que significa estudar gente? Então vamos lá. Na humanologia você precisa saber de onde você veio para onde você vai. Entender que nós somos imagem e semelhança do Criador. Quando eu entendo de onde eu vim, de onde você veio, com esse entendimento, fica mais fácil achar e me conectar com a fonte, ou seja, a nossa raiz. Identidade. Identidade. Ok? E quando eu sei para onde que eu vou, isso está profundamente linkado com os frutos que eu vou gerar, com as coisas que eu vou fazer. Propósito. Então, entender de onde eu vim, identidade para onde você vai, tem a ver com propósito. Humanologia é a arte de ser humano, entre aspas, ser humano em um tempo em que fomos programados para sermos robôs. Dá uma olhadinha lá, desde a mais tenra idade, na escola onde você estudou, onde nós estudamos. Nos colocaram sempre numa esteira de produção e nos dizendo as opções limitadíssimas que nós teríamos para a nossa vida. E não é bem assim. Então, quando eu começo a entender gente, eu quero entender gente, eu já, cara, eu não sou robô não. Não é assim que funciona. Humanologia é uma chave para me fazer voltar. Ou começar a ser sensível. Quando eu começo a olhar para as pessoas, estudar a gente com um olhar interessado em aprender sobre o comportamento humano, o que acontece? Eu me torno cada vez mais sensível. E muito mais sensível. Eu me recordo que quando eu iniciei as minhas atividades acadêmicas, começar a dar aula e tudo mais, já dava aula de informática lá atrás, saindo da adolescência para a juventude. E eu gostei desse negócio da aula e fui, eu queria fazer um curso de tecnologia, não tinha na minha cidade, fiz matemática, que era o mais próximo, na área de exatas. E eu fiz o curso de licenciatura. Não sabia o que era licenciatura até começar o curso. E começaram os estágios. Então, e aí eu começo a ministrar aula. Depois eu me formo no ano seguinte. Eu já entro na faculdade que eu me formei, a faculdade pública, como professor colaborador. Já entro ali, já começo a dar aula. E foi bem interessante isso daí, porque dentre os alunos eu fui o primeiro a entrar na instituição e me tornar professor ali. E a minha avaliação enquanto professor era horrível, terrível, paupérrima, porque eu não me preocupava tanto assim em entender gente. Por conta de tudo que tinha passado, abusos e tudo mais na minha infância, eu falei assim, eu não quero saber de gente, por isso que eu fui para a área da tecnologia. Só que daí eu comecei a dar aula, e aí não tinha como, aquilo começou a me incomodar, mas demais, demais. Por isso que na minha estante aqui atrás tem dezenas e dezenas de livros sobre PNL, Programação Neurolinguística. Em outro momento eu conto por que eu me interessei por essa área, mas enfim, eu fui fazer 3 treinamentos específicos. Vários eu fiz, mas 3 específicos, que foram formações de uma semana em PNL, Practitioner, o Master e o Master Training, que o último aqui é para poder falar em público da palestra e poder ministrá-lo. Depois que eu fiz esses 3 aqui, a minha mente fez pum. Pensando em 21 dias ininterruptos de desbloqueio. Um mês, depois 2 meses. Fiquei 6 meses para fazer as 3 formações. Fiz todas elas. Um bom investimento, um investimento que valeu cada centavo. E ali eu comecei a entender sobre isso daqui, entender sobre gente. E aí eu dei uma parada nos estudos PNL, agora voltando aqui com as chaves, estudando com o Pablo, virou uma outra chave na minha cabeça. Opa, vamos voltar a estudar? Inclusive, antes de gravar isso aqui, eu estava olhando para a estante, olhando assim, qual vai ser a próxima vítima agora? Qual o livro aqui que eu vou pegar e me deliciar com ele? É muito importante que a gente possa fazer isso aqui, porque esse processo de sensibilidade, ele é fundamental para a gente enquanto seres humanos. Eu me recordo que 2 ocasiões foram bem marcantes assim. Uma delas, eu processei a aluna, porque ela queria a todo custo que eu fizesse uma outra prova diferenciada só para ela. Eu falei, não vou fazer isso para você, porque se eu fizer para você, faço para toda a sala. E eu fui bem duro com ela, fui mesmo duro com ela naquela ocasião, não tinha essa sensibilidade que eu tenho hoje. Claro, ativar a ira quando é necessário, mas ali não foi ira, tá? Fui grosseiro mesmo. O que aconteceu? A filha se sentiu ofendida, contou para a filha manda um e-mail para o governador do governo do estado. E vem um processo administrativo dessa grosseria. Eu começo a ler tudo aquilo, cara, eu não estou acreditando.
E foi muito interessante o meu comportamento, porque imediatamente eu ia para a sala de aula, de repente chega o coordenador do curso e me entrega. Fala, Adelino, tem aqui, você tem que responder. Não falou nada, eu comecei a ler 15 minutos antes, mas me deu uma ira daquilo. Eu falei, isso aqui tudo é mentira, não foi assim que aconteceu. Me recompus, me recompus, vou para a sala de aula e imediatamente eu tenho que começar a trabalhar com aquilo ali. Obviamente tudo foi refutado, ela foi processada, me arrependi de ter aberto o processo, porque você fica amarrado com a pessoa, mas enfim, isso já passou e ali eu decidi que não quero me envolver com processo nenhum mais. E outras coisas foram acontecendo na universidade depois, porque a minha forma de pensar bem fora da caixa, tá ok? E aí eu decidi não me envolver mais com esse tipo de coisa. Numa outra ocasião, trabalhando numa faculdade privada, particular, eu fiz uma brincadeira com uma aluna, ela vestida toda de preto. Olha a falta de sensibilidade. Meu Deus, parece até que você está de luto, vestida assim, tá vestida toda de preto e tal, e dei aquela risada. Fala, pois é, professor, acabei de perder a minha mãe, então eu tô de luto mesmo. Que pancada, hein? Que pancada. Então, estas coisas mexeram bastante comigo e eu dava um passo para trás e dizia, como é que eu posso melhorar? Eu preciso ser mais sensível, aprender a lidar com gente. Humanologia, estudar programação neurolinguística é muito importante para nós. Continuando, quando a gente fala de estudar, de se tornar mais sensível, estudar o cérebro humano, estudar o ser humano, é basicamente estudar o comportamento. Cérebro é a mesma coisa que comportamento, tudo bem? Então saber como se pensa sobre o seu cérebro é algo muito poderoso. E o Pablo sempre diz para nós que não existem dias maus, existem dias mal governados. Quando eu viro essa chavinha, ou seja, você começa a fazer pergunta, o que eu fiz ou deixei de fazer nesse dia que o dia poderia ter sido diferente? Nós temos que investir em relacionamentos. Por quê? Pessoas são contratadas pelo diploma, pelas skills, só que elas são desligadas por conta justamente dos relacionamentos. Depois que entendemos sobre imunologia, começamos a ter mais compaixão, entender as pessoas. Você entende, por exemplo, por que a minha mãe é desse jeito? Então, se a gente quer entender o adulto que está à nossa frente hoje, temos que fazer perguntas. Como era esse adulto enquanto criança? Que criança foi? Quando eu faço essas perguntas, você faz assim, agora eu estou entendendo. Ele tem condição de... Eu entro no processo de compaixão e tem como ajudar essa pessoa, caso ela permita que eu a ajude. Eu preciso ter autorresponsabilidade. Entender o seguinte, lá atrás tive autorresponsabilidade, que me levou a conhecer a PNL, depois da PNL, aí virou e chegamos aqui, tanto no jogo da vida como no SPR. A autorresponsabilidade é, isso eu entendi que tem um problema e eu tenho que resolver esse problema. Quem tem a solução desse problema? Como é que eu resolvo isso? Em qual livro, em qual autor, o que eu tenho que fazer de diferente? Aí você começa a fazer essas perguntas e você começa a buscá-las. E é bem interessante que quando eu começo nesse processo de mudança, a virar essas chaves aqui, eu tenho que entender aquilo que o próprio Cristo disse, que o profeta não tem honra na sua casa. Infelizmente, a maioria esmagadora de quem está à sua volta não vai curtir o rolê que você está naquele momento. Não vão entender, vão começar a te criticar e vão querer te trazer de volta para como você era antes. Qual é o motivo disso? Você está literalmente denunciando que tem coisa diferente ali, que você virou a chave. E aquilo incomoda o grupo que você está fazendo parte. Você não vai levar, quando a gente entende de imunologia, você não vai levar 1 ano, 10 anos para conhecer uma pessoa. Tinha um pastor aqui, muito amigo meu, que disse o seguinte, olha, para conhecer uma pessoa tem que comer um pacotinho de sal, 1 quilo de sal. Eu falava, rapaz, mas é tempo para comer um pacote de sal, né? Não precisa mais comer um pacote de sal. Invista em imunologia, invista em programação neurolinguística, invista em conhecer o cérebro humano. Quando você faz isso, fica mais fácil de conhecer as pessoas. E nós precisamos ser bons recrutadores, treinadores, multiplicadores, gestores, líderes e fazer ajustes quando nós pensamos em pessoas. Recrutei, errou no recrutamento, vai ter que investir muito mais energia para poder treinar essas pessoas, então tem que aprender a recrutar. Eu preciso ser multiplicador de talentos, ensinar aquilo que eu estou aprendendo, investir na vida das outras pessoas. A minha vida está a serviço das vidas de vocês, por isso que eu estou aqui gravando esses vídeos e colocando esses resumos todo dia, até o final do nosso programa aqui, 2024. Gestão e liderança, a gente trabalha gestão com coisas, processos, e a liderança a gente pensa em gente. Para ser um exímio líder, eu tenho que entender o seguinte, eu preciso entender que liderança não é mandar, mas é servir. O que é servir? A gente fica com essa dúvida, né? Servir é mostrar como se faz. Ah, você entendeu? Então agora toca o barco, como ele vai fazer. Isso é servir, ok? Eu preciso estimular as pessoas pelo exemplo. E, finalmente, eu preciso entender de ajuste, feedback e feed forward. O que é o feedback?
eu olho para aquilo lá que a pessoa fez, eu olho para aquilo que eu fiz, como eu fiz lá atrás, e eu analiso aquilo e penso assim, não, essas coisas foram erradas. Agora, o feed forward é muito mais poderoso, que eu faço uma pergunta, o que eu vou fazer quando essa situação rolar de novo, de diferente daqui para frente? Como que eu vou olhar para frente? Eu estou me nutrindo para ficar mais forte, já projetando isso lá na frente e conseguindo as skills necessárias para que isso efetivamente aconteça. E dentro dessa aula aqui, a frase que me marcou bastante, que o Pablo já falou sobre isso, inclusive ele faz a metáfora dos 3 desenhos, né? Um corpo, um carro e uma estrada. Corpo, alma e espírito ali, não é? Alma, corpo e espírito. Então, as pessoas fazem coisas malucas, ó, presta atenção, as pessoas fazem coisas malucas porque quem está mandando na parada, nas 3 esferas, é o corpo. Ele está surrando alma e espírito. E o corpo tem que ser mortificado para que a sua alma e espírito sejam elevadas e possam crescer cada vez mais. Então, se tem alguém fazendo besteira e você percebe lá, tá na carne. O que significa tá na carne? Tá deixando o espírito e a alma em silêncio. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso daí. Pensa numa aula poderosa, hein? Fica a dica aí. Hashtag fica a dica. Bora estudar PNL, Programação Neurolinguística. Valeu, general!